Sejam bem-vindos pelo de Mobile Suite ao Gando DCG Brasil e hoje nós estamos com o nosso último deck de preparatórios para o Regional 2025. Se por acaso você ainda não escolheu qual é o seu deck, eu vou deixar aqui os 3 principais decks para você ir lá e se preparar, ver os vídeos, entender as listas e saber mais ou menos o que você vai enfrentar. Você vai enfrentar Zell Rushes, você vai enfrentar Blockers, você vai enfrentar Pings e você vai enfrentar o Wing Ramp, seja ele com as suas diversidades. Obviamente, devido à vinda do ST5 junto com o roxo e algumas outras listas off-meta para a galera tentar counterar, seja ele com alguma diversidade ou alguma estratégia diferenciada, porém na sua grande maioria provavelmente você vai enfrentar algum desses 4. Beleza? Então, bora lá entender como funciona mais ou menos a lista do Wing Ramp e como você pode jogar a favor e jogar contra. Então, pessoal, estamos aqui com a lista para vocês. Obviamente, existem diversas formas diferentes de se buildar esse deck, porém, de uma forma geral, a gente tem a parte branca, que é a mais defensiva, para conseguir dar um pouco mais de tempo para com que você consiga rampar com uma certa facilidade e assim coloque os bichões. Coloque aí o Death Sight, coloque aí o Wing Zero para dar aquela espreada de dano loucamente. Então, de uma forma geral, a gente tem a parte branca mais defensiva, alguns colocam mais Warts, outros vão mais para o Sword para conseguir bouncear com mais facilidade, outros trabalham com diversidade de blockers, colocando às vezes um Justice, colocando às vezes um Freedom. Vocês podem perceber que pode ter algumas diversidades como mais zeros, mais defs, menos defs, mais wings, menos wings. Porém, de uma forma geral, a gente tem aqui mais ou menos a lista para vocês. Então, com a parte branca mais defensiva, começamos com o Zowort, algo que já está aí com uma certa frequência, já como um começo de turno 2, custo 2, nível 2, 3/2 Academy Blocker. Esse não pode atacar, a menos que seja uma unidade virada. Querendo ou não, é um blocker que vai defender. Obviamente, ele tem uma bunda pequena, então o ping começa a fazer um pouco mais de festa, porém, colocando o Zowort, meio que obrigando ele a gastar o ping aí, não vai gastar o ping em outras unidades. E também nós temos aqui o Lifrit, um dos principais blockers de turnos iniciais, bem forte, obviamente, com ST5, GD2. Algumas cartas vão ser trocadas, aqui entrando umas, saindo outras, porém aqui a gente tem Lifrit nível 3, custo 2, 4 de bunda, já defende bastante, precisa de bastante ping para conseguir tirá-lo. Ele é um blocker do tipo Vanadis Institute. Então a gente tem esses principais blockers de turnos iniciais. Já de turnos mais medianos, nós temos aqui o Wily Strike, que também é blocker, já é de turno 5, custo 4, um 4/4, Kiriyamato. E quando você pareia com um piloto de nível 4 ou maior, você escolhe uma unidade de 4 de vida ou menos e retorna para a mão. E um outro bounce que nós temos aí para mais ou menos a mesma curva, porém temos o Earth Alliance, não é um específico do Kiriyamato, também blocker, porém quando ele entra, você pega uma unidade que tenha 1 de HP e volta para a mão. Obviamente isso aqui serve mais para você voltar os bichinhos pequenos, fazer com que você consiga ganhar um pouco mais de velocidade, porém de uma forma geral ele é um outro blocker que você pode utilizar. Outro blocker indireto que a gente pode considerar também aqui é o Striker Pack no Burst. Se você não tiver nenhum token de Earth Alliance, você pode colocar um blocker 3/3. Mas, caso seja a sua main, você pode escolher em criar um token 4/2, que é blocker, ou um token que é 2/4 e também é blocker. Então você percebe que os blockers aqui estão como forma de segurar os turnos. Mas por que eu precisaria segurar os turnos? Para conseguir colocar unidades mais fortes em campo. Como, por exemplo, nós temos aqui o Death Sight. O Death Sight, ele, quando pareado com o Operation Meteor, você coloca um recurso virado, um rampa, um recurso virado, e dá First Strike. Para a galera que não sabe o que é um First Strike, se você bate com o First Strike e a unidade foi destruída,
você não toma dano de volta. Porém, se você bate com First Strike e você não destrói a unidade, você toma o dano de volta. Porém, considerando aqui um 4/5 Operation Meteor juntamente com o seu piloto, que é o Duel, que dá +1/+2, então no final das contas nós estamos batendo com 6. Dificilmente você não vai destruir a unidade, porém de uma forma geral ele tem como objetivo dar aquela rampadinha e fazer com que o turno 8 chegue mais rápido. E por que eu preciso do turno 8? Para chegar o Wing Gundam Zero High Maneuver, ou seja, ele não pode ser bloqueado e quando entra 3 de dano em todas as unidades de nível 5 ou menos. Então, quando ele entrar, o objetivo é ter, ou no caso, se você tiver bichinhos pequenos, já ter batido com os bichinhos pequenos porque tem chance de você perder eles, ou caso você consiga rampar de uma maneira interessante, você não toma dano. Porque nós também temos aqui o Wing Breach 5, muito forte, e ele ainda pode bater em uma unidade em pé se for de nível 4 ou menos. Então é interessante, principalmente para a galera que está de ping, que entrou já causando dano em você, ele não necessariamente consegue virar, porque não são todos os pings que são linkáveis. Então, ao entrar, pinga dano, caso esteja virado, mas mesmo que não esteja, colocando então aqui o Wing Gundam junto com o grande Hero, você faz com que Link ele consiga bater de uma forma geral. Então falando então agora sobre os pilotos propriamente dito, começando aqui pelo Kiriyamato, que ele entra no Wily Strike e também ele entra aqui no Perfect Strike. Porém, falando então sobre o Kiriyamato. O Kiriyamato, Earth Alliance Coordinator, e você pode, quando ele atacar, você escolhe uma unidade inimiga e dá 2 a menos de AP nesse turno de batalha. Então você consegue bater na unidade, reduzindo o ataque dela, então a volta fica mais tranquila. Já no caso com o Duel Maxwell, naquele turno, né, quando linkado, ele ataca, ele não pode ter a parte do AP reduzido. Então, no caso, quando ele está linkado, aquelas cartas que reduzem o seu dano, como por exemplo a gente tem o Unforeseen Incident, não podem ser dado alvo nele pelo fato de que ele não pode ter o AP reduzido. E já no caso o Hero, ele é mais bruto, então ele já é um +2/+1, porém quando ele estiver linkado na unidade dele, que por acaso a gente pode ter tanto aqui o Wing quanto o Wing Zero, ele dá +1 ainda. Então no caso aqui ele daria +2/+1, ficaria então um 6/6, porém quando ele está linkado no bicho certo, ele vira então um 7/7. Então fica aí um bicho bem cabuloso. Da mesma forma, e aqui quando ele colocaria, ficaria um 7/8, mas no final acaba sendo um 8/9. Então a gente tem aí um bicho bem bruto mesmo. E como forma de defesa, de uma forma geral, com os nossos comandos, aqui a gente tem o Unforeseen, que eu já comentei, que tanto no main quanto no action reduz em -3 durante aquele turno inteiro, então cuidado. O Kiriyamato reduz na batalha, o Unforeseen ele reduz no turno, então às vezes vale a pena você ficar esperto quando há um contra o outro. E cuidado também com as cartas que são promo, porque nós temos aqui a nossa menininha que ela é o Overflowing Affection, compra 2, descarta uma, porém existe promo que é a imagem dela com o efeito do Forsaken, então cuidado, quando for bater o olho na carta do inimigo, cuidado quando você não for ser counterado, ou pelo menos ter sido roubado, e quando você tiver com as suas cartas promo, cuidado também para não confundir. E obviamente a gente tem aqui para finalizar a base 06, que não tem habilidade nenhuma, mas tem pelo menos um bundão. Então aqui esse é o deck, mas vamos ver agora como ele é mais ou menos funcionando. Então, pessoal, começando aqui a nossa primeira partida contra o Zell Rush. E uma coisa que é importante quando você for jogar contra o Zell Rush, algo que eu já disse em vários episódios, é você conseguir ter os seus turnos iniciais. No caso aqui, como eu tenho o Leafrit, ele já ajuda bastante, porque mesmo que ele seja levemente agressivo logo de cara, pelo menos eu já tenho já as minhas principais defesas e é algo que é importante. Ele então já colocou já 2 unidades, não achei interessante então colocar o ping, né, porque perdeu o ping, mas não tem problema pra gente até vantagem. Porém ele colocou o Zeon que consegue bater o Zaku que bate, aumentando causando 3 de dano.
Já no caso aqui, como ele vai causar 1 de dano apenas na base, você deixa passar. Com o Zaco, ele vai bater causando 3 de dano, porém, com a bomba do Lifrit E4, eu consigo segurar e ainda consigo tirar, mantendo a minha base viva. Ele já no turno dele também coloca o Zaco, coloca o Char e decide bater. No caso, ele poderia ter batido na vida e ter tirado, mas ele decidiu tirar o meu blocker. É um problema para mim, já que isso dificulta um pouco a minha vida, porém, como eu tenho o comando, eu vou colocar o blocker também nesse quesito, colocando então um blocker 2/4, porque assim eu consigo ter um pouco mais de defesa e segurar um pouco mais de ataque das unidades, porque o importante é o meu blocker segurar os turnos o máximo possível. Decidi deixar de bater não apenas pelo fato de ter já o High Maneuver, que isso seria um problema, mas também pelo fato de que quando você tira aquela unidade, você dá um draw para ele e isso é um grande problema. Ele decidiu bater porque já estava virado, colocando junto com o Amuro, e assim coloca mais um, causando não apenas o dano. Cuidado quando você for jogar com o Zell Rush, porque não é para ser uma agressividade ao ponto de colocar todas as unidades e ir batendo e varando, porque se você não for gastar unidade, ele gastou unidade com um ping, usou a unidade juntamente com o Amuro, gastou tudo e não bateu, não virou. Então cuidado com a sua agressividade, porque às vezes não vale tanto a pena. Ele então causou o dano, fiz então a questão dessa troca, para mim é super vantajoso, porque blocker serve para isso mesmo. Ele coloca o Rikidon e coloca o Char Zaco novamente com o Char para conseguir bater não apenas o imbloqueável, mas sim causando dano. Pelo fato da minha base ter 6 de bunda, isso já ajuda bastante, porque isso faz com que eu consiga segurar mais do que um tapa. Esse é o grande problema das bases de 5, porque você consegue tirar ela logo no primeiro tapa. Coloco então o Wing, não tenho piloto nenhum, mas é importante ter algum de alguma forma. Conseguir 2 pilotos, isso é maravilhoso, porque eu consigo fazer mais do que uma linkada, então disso já tirei o blocker, porque eu já estou já numa quantidade de turnos que já é suficientemente bom para conseguir fazer a minha unidade funcionar. Coloco então o Hero para conseguir dar link e já vou começar a bater. Bato primeiro no Char, no caso, bato primeiro no Rikidon, porque eu evito ao máximo ele ter o draw. Como o Rick também é algo que dá Breach, já tiro ele e depois já bato com ele já na vida, causando esse Breach 5, já tirando já essa vantagem. Ele decidiu fazer a troca, algo que é em tese um pouco vantajoso para mim, mas como ele consegue ter um draw depois que ele morre, para ele também é algo vantajoso. Colocou um outro Rikidon, coloca o Amuro, não dá breach, não dá dano, mas ele decidiu baixar o máximo possível. Coloca um, coloca outro, porque o importante é dar essa rushada meio que no dano. Porém, como eu já estou girando num turno interessante, já consigo dar uma rampada e já estou basicamente entrando no turno do Wing Zero daqui a pouco, já é vantagem para mim, porque eu já estou num turno que eu consigo limpar ele inteiro, fazendo então um tanto de vantagem. Já coloco o Overflowing, compro, descarto o Death Sight, porque eu já rampei o máximo que eu achei interessante. E agora ele vai começar a bater, porque eu tinha o First Strike, mas não tinha virado, então vamos começar. Ele então começa batendo com o Zaco, tirando a base, algo que poderia ser de um dano direto. Baixa o Corsica, coloca, então ele desce o ping, então ele fez meio que uma board bem interessante. Bateu com o Amuro, conseguiu, deu fato de ter uma quantidade grande, já dá um Breach 3. Sobe então a minha base, já compro outro Wing, já é algo interessante, então eu vou começar a bater. Bate com o Zaco, não tira minha base pelo fato de ter bastante vida. E ele tem agora 2 bichos virados, ele tem 2 bichos virados e 2 bichos em pé. Gasto já no turno, 3 em dano já em todo mundo, para conseguir ganhar o máximo possível. Então já tiro um, já tiro o outro e já tiro o outro também. Ah, ele ganhou uma unidade, não tem problema, não é uma unidade linkável. Então mesmo que ele consiga um piloto, não é uma vantagem. Ele conseguiu e fez uma ótima compra aí, que maravilhoso. Quando ele comprou, a vida foi ótima para ele, fazendo com que ele batesse imbloqueável.
Só no caso que é interessante é que eu já tenho uma mão muito forte. Eu posso tanto colocar de novo o outro 0, posso descer o Wing, tenho o L-Strike, tanto que eu já desci tanto o Wing contra o L-Strike, vou bater em bloqueável para conseguir tirar ele também. E eu já aproveito a situação e faço essa troca. Como a minha troca é vantajosa porque eu não perco, não tem problema. E caso ele consiga fazer alguma coisa que seria dar uma linkada no bicho, não é um grande problema, porque eu poderia tirar 3 de ataque dele. Mas na situação onde eu tô, onde o minha bot já está nesse nível e eu já estou bem nos turnos finais, mesmo que ele faça um puta draw, não é um draw suficientemente forte que faça alguma coisa interessante. Bato então com o meu Wing para dar o Breach 5, porque se eu batesse normal seria um 4, então bato com o Breach 5, dou um primeiro tapa na vida para ver o que sai daí. Não trigou nada, perfeito, nem base nem nada, bato com o L-Strike, porque mesmo ele conseguindo alguma coisa, teria que descer algum bicho junto com o piloto, triguei uma unidade, então não é um grande problema. Coloco então um Death Sight, sem medo de ser feliz, mas meio que não há tanta necessidade. Ele desce o Charzaku 2, mas porém, como eu já disse, estou aí com 4 bichos em pé, e ele tem 2 vidas. Talvez trigue uma base, mas mesmo que trigue a base, fui de sacana, já causei 3 de dano. Ah, mas nossa, causou 3 de dano no L-Strike. Não é um grande problema, vamos convenhar nesse ponto. É apenas aproveitar de que ele não consiga bater porque eu tirei a unidade. Bato com o Wing, então tiro a primeira vida. Vou bater agora com o segundo ataque para ver o que sai daí. Bato com a L-Strike e caso trigue alguma base. Mas como não trigou nada, agora eu só bato e venço a partida. Vamos começando aqui agora a nossa segunda partida contra o Blockers. Como é contra Blockers, você pode ter meio que uma mão tanto ruinzinha, pelo menos as de turno inicial, porque ele também vai ser um tanto defensivo. Mas como você não sabe qual que é o deck que você vai enfrentar, pelo menos ter um Sword, pelo menos ter um Lifrit, ou pelo menos ter cartas de turnos iniciais, é algo interessante para você conseguir ter um draw ou uma partida minimamente interessante. Ele coloca 1, 2, 3, fazendo com que seja um tanto agressivo, porém consiga manter-se um pouco na defesa. Isso, um Lifrit 2/4, então mesmo que ele ataque, eu posso defender e nenhum dos dois perde, no final das contas é uma troca neutra, onde ninguém perde, porém pelo fato de eu ter mais 2 de bunda, eu posso defender um pouco mais e ele, no caso, seria uma troca até mesmo, uma troca interessante. Ele colocou o Lifrit, vou fazer o Overflow em Affection para ver o que eu consigo já desses turnos, compro 2 bases, para mim não é interessante, devolvo uma delas porque no caso, para mim ter 3 bases não é algo tão interessante porque não tem tanta necessidade. No outro deck ele coloca o Sword, colocou junto com o Kiriamato, ao bater ele devolveu o Lifrit para minha mão, de certa forma é uma tanto vantagem porque ele meio que recuperou a vida do meu Lifrit, mas às vezes é aquela vontade, tipo, eu bati, não queria ter trigado, queria ter tirado sua unidade, porém, quando o efeito ele é mandatório, você precisa ter alvo. Se não tiver alvo, beleza. Se tiver alvo, o alvo tem que ser, como caso, tem que ser alvado literalmente. Então, no caso agora aqui, eu vou tentar fazer um pouco mais de defesa. Desço então a L-Strike, gasto o meu recurso para colocar o Kiriamato. Com isso eu devolvo um Lifrit, vou bater numa das unidades, bato no Sword, diminuo a quantidade de ataque dele e com isso eu consigo fazer com que a eliminação e fique meio que 1 para 1. Poderia ter batido na outra unidade, fazendo com que reduzisse e assim fosse uma vantagem, seria perfeito, mas no caso não precisava tanto nisso. Ele desce o velho junto com o Ki, com o caso do Amuro, coloca um outro Amuro para conseguir aumentar. Eu achei um pouco desnecessário, porém ele decidiu fazer dessa forma. Ele bate aumentando, consegue trigar juntamente com o Hiro, queria que fosse alguma outra coisa, porém pelo menos aí eu tenho 3 pilotos. Compro um 4º piloto, isso aí já começa a ter um tanto complicado, mas vamos ver, porque como ele é defensivo, às vezes eu consigo também ter as minhas defesas. Coloco 2 blockers para conseguir ver se eu consigo tirar alguma unidade que seja verde e assim consiga dar alguma certa vantagem. Defendo com o Lifrit
porque eu tentei pensar de uma forma que eu conseguisse ter uma melhor troca. No caso, fiz uma troca meio que estúpida, porque o repair dele vai fazer com que fique uma vantagem para ele, então não acabou sendo uma troca um tanto estúpida. Mas não tem problema, a gente tenta fazer o que dá. Isso eu coloco a base para ver se eu consigo comprar alguma coisa. Compro mais um piloto, isso é uma porcaria, porque chega de pilotos, eu quero e eu compro mais pilotos. Então, sim, eu tenho um colega que ele fala que Gundam é um jogo puramente de sorte. Não acredito que seja um jogo puramente de sorte, porque existe também o deck build, também tem o pareamento e tem diversos outros fatores. Porém, claro, todo TCG tem sim um evento sorte que isso ajuda também nas melhores etapas ou nas melhores fases possíveis. Querendo ou não, eu tenho aí 5 pilotos. Qualquer unidade que vier já é um pouco mais fácil de eu ter uma troca boa, porque eu consigo já linkar e fazer os seus efeitos. Ele bateu então com o Gundam junto com o Amuro, desceu mais um Blocker, desceu mais um Sword, e agora vamos ver o que vai sair daí. O bom é que ganhei o Death Sight, porque ele tem um efeito de First Strike quando colocado junto com o Dual Maxo, então eu aproveito e já coloco o Dual Maxo, já faço uma rampagem e agora eu posso bater tranquilamente. Coloquei a base para comprar uma carta, consegui uma defesa, então pelo menos, e agora então vou começar a bater com essas duas unidades. Primeiro eu bato com o Kira para conseguir dar uma redução, reduzo ele para que ele force perder a unidade, obviamente ele poderia ter usado o L-Strike, mas vamos ver o que acontece. Bato com o Death Sight, ele faz a defesa, fez uma defesa um tanto burra, eu faria uma defesa com, no caso, o Lifrit, mas ele decidiu trocar o L-Strike, no caso, fez com que o First Strike desse a vantagem para mim. Ele então bateu na base com o Sword dele, desceu o Freedom para aumentar suas defesas, então agora com mais um Kiriyamato é um problema de uma forma geral, mas a minha vantagem aqui, eu já tinha dado uma certa meio que rampadinha, então 3 de dano em um, 3 de dano no outro, no caso o Lifrit, no caso o Freedom, ele é de turno alto, então não é um problema, ele meio que não toma o dano nisso. Bato com o Death Sight, ele defende com o blocker dele, porém agora eu bato imbloqueável, fazendo com que, mesmo que eu tenha dado o primeiro tapa na vida dele, agora eu tenho uma base com muito dano e apenas um shield, eu já estou numa quantidade de turnos que para mim dá um pouco mais de vantagem nesse quesito. O problema é que falta as unidades. Porém, como eu tenho diversos pilotos vindo mais unidades, para mim é uma vantajona. Veio um outro Death Sight, coloco então o Duo. No caso aqui ele não rampa porque eu já estou no turno 10, porém eu trigo o First Strike da mesma forma. Bato, ele morreu fazendo com que ele perdesse a unidade. E agora eu vou dar mais 2 tapas aqui. Dou mais um tapa imbloqueável, tiro a base sem nenhum tipo de problema porque não tenho o que fazer. E bato com o último, sendo o Death Sight. Como ele já está meio que baqueadinho, mesmo que eu perca, não tem tanto problema. Desço o Lifrit para ter a volta, desço o Blocker para ter a volta novamente. E acontece então essa troca entre as duas unidades. Porém, no caso agora eu tenho 4 unidades, ele tem uma unidade em campo, uma carta na mão, 2 no caso agora, e o que máximo que ele pode fazer é uma troca. Eu decido fazer uma trocazinha aqui, onde ele vai bater 3 e eu devolvo 4, devido ao fato que ele não colocou piloto nenhum por já ter gasto os pilotos no outro momento, desceu o rebuild, desceu o Sword. Porém, no caso, como vocês já viram, meu board já está muito forte, já está muito colocado. Minha sorte nos draws estão ajudando, pelo menos agora nesses turnos finais. Coloco o outro Death Sight, coloco o outro Duo, faço o ramp desnecessário, porém consigo dar o First Strike da mesma forma. Bato na primeira vez, faço com que ele não consiga defender, ele defende, mas é uma perda só para ele. Bato primeira vida, fazendo com que ele trigue a habilidade. Bato com o outro que seja High Maneuver, então mesmo que seja defesa, não tem problema. E deixo meio que uma carta em pé para caso ele consiga bater ou por algum motivo fazer alguma coisa, pelo menos eu consigo fazer com que eu defenda. Ele deu a sorte, veio um piloto, trigou a habilidade, comprou o Overflowing, usou a habilidade do Overflowing, trocou e agora teve uma carta. Vou, no caso,
deixar trocar, porque assim eu consigo tirar, meio que já tá meio que baqueado mesmo, porém não é o forte o suficiente para tirar a minha unidade. Então com isso eu ainda mantenho essa troca aberta. No caso agora eu consigo colocar os Wart sem necessidade, mas coloco isso mais por uma possível defesa caso seja necessário e vou começar a bater. Bato então com o Lifrit para conseguir ver o que sai e eu tenho ainda mais 3 tapas com meio que a esperança de não trigar nenhuma base. Bato então com Death Sights, deixando apenas uma vida só. Agora com mais 2 tapas eu tenho essa vantagem. Bato com mais um Death Sight para ver se vai trigar alguma base ou não. Não triga a base e no final acaba batendo um imbloqueável, que mesmo sendo assim não tem tanto problema e acaba a partida. Vamos então agora começar nossa terceira partida contra um deck de ping. Como é um deck de ping, agora é o fato de que eu tenho que colocar umas defesas maiores e melhores porque ele vai pingar dano em mim e isso é o mais importante. É o segurar o dano e segurar as defesas nos turnos iniciais para depois que eu conseguir os turnos finais não ser um problema. Como a ideia é eu rampar, eu tento gastar o máximo possível de turnos sem gastar o Resource X que eu tenho a mais. Então com isso eu tenho os Lifrit, tenho o Zoart, mas decido segurar mantendo um em pé. Caso seja necessário, eu tenho um Seeking para dar um pouco mais daquela segurada. Ele colocou um azul, colocou um tanque para pingar o dano. Poderia ter esperado por causa de uma, entre aspas, main phase 2 para pingar o dano. Fiz a troca e no caso ficou uma vantagem para mim. Poderia ter deixado algum tanque nesse turno agora, depois que eu virei, deixando ele com 1 de vida, caso seja necessário, fazendo uma outra troca. Coloque então o outro Lifrit com o objetivo de manter a carta com um pouco mais de bunda. E assim eu tenho um bicho com 2 de bunda ainda e o outro bicho com 4 de bunda. Desce, virou, desce novamente, virou. Agora deu para ver uma vantagem aí. Vou fazer a troca, diminuo um pouco a força para que eu consiga manter meio que os dois vivos, para forçar com que ele bata novamente numa das unidades e assim eu consigo baquear minimamente os dois. Então no caso foi uma troca meio que 2 por 2, ele manteve 2 unidades, porém agora como elas estão viradas, eu posso fazer de alguma forma fazer com que eu consiga bater. Coloco 2 Swords como uma forma de ser mais defensivo, poderia então bater de uma tal forma que conseguisse virar, mas no caso não decidi bater. Ele desceu a Kshatriya junto com a Marida, pingou o dano, tirou minha unidade, vai bater de novo, vai tirar mais uma unidade e eu vou meio que escolher se eu defendo ou não defendo. Decido defender com o Sword para que ele consiga ter um pouco mais de dano. Então no caso agora eu tenho dano embutido em todo mundo. Claro que eu tô nos turnos iniciais, então mesmo que eu tivesse o 0, eu não conseguiria descê-lo. No caso, eu tenho 0, mas eu não consigo descer porque preciso um pouco mais de vida. Mas no caso, pelo menos todos estão baqueados de uma certa forma. Então, com isso, se eu conseguir descer o 0 o mais rápido possível, sem conseguir tirar tudo, ele conseguiria tirar tudo com essa habilidade. No caso aqui, decido então ser de uma forma que ou poderia ser um pouco mais agressivo, fazendo com que eu descesse o Death Sight, ou mais defensivo, descendo o Wild Strike. Decidi pôr a base primeiro para ver o que saía daí. E coloco o Wild Strike mantendo o X em pé para que chegue logo no turno 8 o mais rápido possível, porque apenas estou com um bloco. Decidi deixar bater e tirou a minha base, e agora ele vai bater com as 2 unidades. Causou dano, como ele causou o dano, já estou baqueado, então vamos defender, pelo menos eu tiro a unidade dele. Obviamente ele vai bater com algum tanque tirando a minha vida, porém de uma forma geral eu consigo manter a minha vida minimamente ativa. Desço, então pego o Hero a partir do trigger que sai daí, então agora é ver se consigo descer alguma unidade, seja ele com o Kira, seja ele com o Hero. Veio o Zoart, não foi um ultra draw, mas pelo menos assim eu consegui alguma coisa. Coloco o Death Sight, coloco o Zoart, porque mesmo não tendo o Dual Max, ou pelo menos no próximo turno eu já começo a causar algum tipo de dano. E ele vai começar a bater. Talvez poderia ter deixado passar e defendido com o Zoart em um outro, porém na minha cabeça eu vou tentar tirar todo mundo com o 0 quando for necessário. No caso aqui eu consigo fazer com que ele seja meio que de uma forma defensiva-ofensiva. A minha sorte é que ele conseguiu trigar o fato de vir o Dual Maxwell para conseguir dar o efeito do Death Strike.
Veio outro Death Strike, então é algo maravilhoso, mas decido já aproveitar que, entre aspas, já estou no turno 8, já tira todo mundo, já limpo. Poderia ter feito de uma outra forma, mas pelo menos aqui eu já consegui tirar tudo, mantendo o meio que apenas uma vida só. Então espero eu não conseguir descer um piloto com unidade já batendo, isso seria um grande problema, acabaria para mim. Porém, no caso, ele desce a base, desce o Dalguise, desce o Marine, desce a Kshatriya. Foi ruim para mim, porque ele aumentou a board dele meio que quase exponencialmente, mas pelo menos agora eu tenho umas defesas um pouco melhores. Coloco o L Strike juntamente com o Kira para que consiga trigar alguém. Triguei a Marida, achei também que eu fiz uma misplayzinha que talvez poderia ter tirado o Dalguise para conseguir fazer com que fique mais interessante, porém com medo de vir uma Marida, eu achei que poderia ser algo diferenciado. Não bati com a L-Strike para que eu consiga ter um blocker, então eu consegui defender, porém é um tanto complicado. Ele tem 5 cartas na mão e ele poderia ter batido tudo na vida. No caso, decidi deixar trocar, ficou vivo e ele ainda perdeu. Achei meio que estranho da máquina bater na minha unidade, mas não tem problema. Desceu outro Corsica, agora desceu mais 2 Léos, veio com a Kshatriya junto, veio com o Gin, agora o board dele está bem forte. Ele decidiu bater com o Talguise, decidi trocar, não tem problema, porque meio que eu já tenho um outro Death Strike com o Duo e também tem um outro Wing Zero, então para mim é relativamente tranquilo. Vou então usar o Wing Zero para dar o dano em todo mundo, meio que o meu blocker também morre, mas não é um grande problema necessariamente. Causo já o 3 de dano em cima da Kshatriya, limpo o board e ainda fico felizão por conseguir fazer a minha jogada. Desço então o Hero para dar o High Maneuver para ele, ou no caso o High Maneuver junto com a linkada. Dou o primeiro tapa que é imbloqueável, vou dar o segundo tapa que também é imbloqueável. E no caso, eu deixo o meu blocker meio que em pé com o objetivo de ter um pouco mais de defesa contra uma possível batida com uma certa força em cima dos blockers. Ele conseguiu pôr o Versalhos juntamente com um tanque causando pingada de dano. Desce o Anksha causando outro dano. Agora sim, fez uma jogada interessante. Virou Versalhes para causar um dano e dar um grande problema, porém como o bicho já está baqueado, vou fazer a troca sem medo de ser feliz, porque no caso as unidades que ele desceu não são tripuláveis. Agora eu tenho 2 tapas, mas eu vou dar um segundo tapa com um terceiro tapa. Vou descer então o Death Sight juntamente com o do Sem Medo de Ser Feliz, bato então a primeira unidade, agora eu tenho mais 2 possível. Com as 2 bate High Maneuver, mesmo que tivesse bloco eu passaria por cima. Bato então com o meu Wing com vantagem disso, bato então o outro Wing para acabar a partida e com isso eu não tenho problema e acabo facilmente. Agora entrando aqui com a nossa 4ª partida, que é contra o próprio deck. Então agora a gente vai enfrentar nós mesmos. Pelo fato de a gente enfrentar nós mesmos, eu dei uma aumentada na velocidade porque foi uma partida bem demorada, porque você consegue destruir, segurar, fazer diversos fatores, então com isso eu consegui fazendo com que aumentasse um tanto a velocidade, porque ele deu quase 15 minutos de partida, ficaria uma partida gigantesca, mas reduzir para ganhar um pouco mais de tempo. Nisso ele já começou com overflowing, já fez a troca, eu já imaginando isso coloquei também o meu Lifrit para conseguir dar um pouco de defesa, porém agora todo mundo vai ser defensivo, ele desce o Zword, torço para ele não ter mais defesas, também coloco o meu Zword, faço o overflowing para conseguir mudar um pouco a minha mão, faço então comprando o Seeking junto com o Hero, descarto o Wing Zero, meio que não devia, mas no final acabei fazendo isso, porque meio que tenho medo de quando chegar o turno ele fazer toda a destruição, mas o importante é ser defesa propriamente dita. Ele coloca então um piloto no Zword para começar a aumentar a sua bunda e a sua defesa, desço o L-Strike com o objetivo de ter uma defesa um pouco maior e agora ambos estão na defensiva, fazendo com que ele consiga trocar da melhor forma. Ele coloca diminuindo o Lifrit, faço a troca aqui onde eu coloco o Seeking para conseguir fazer meio que nenhuma troca equivalente, ele bate com o Zword. Eu decido fazer o blocker, faço o blocker, então com isso, no caso, os dois trocam, porque o Lifrit tendo 2 de bunda com a defesa,
continua tendo 3 de bunda e ambos são trocados. No fim das contas, acabou a partida 4-4. Ele desce o deploy, subo a unidade dele. O bom disso é que eu tiro algum dos blockers, bato com o L-Strike, fazendo com que houvesse uma troca, e bato com o Lifrit, porque em algum momento a partida tem que acabar. Então vamos bater com o blocker sem medo de ser feliz. Ele desce com o deploy, não tem alvo nenhum, mas agora ele bate com a parte linkada, reduzindo em 2. Ele decide reduzir 2 do meu Lifrit, meio que aceitei, porém devia ter bloqueado, talvez, mas no final das contas ele ia ficar com apenas um Lifrit, isso ia ser um grande problema. Já no caso aqui, agora vendo se eu vou ser mais agressivo ou mais defensivo colocando a base, não, mas decido colocar então o Kira para bater, reduzindo em 2 o Lifrit. Ele decidiu trocar, não é algo interessante, mas eu também decidi trocar, então também não foi algo interessante. Desço então o Death Sight junto com o duo para conseguir ganhar o First Strike, bato na unidade já virada, tiro ela fazendo com que eu mantenha 2 unidades e ele fica apenas com uma. Desceu também, fazendo com que tenha o First Strike, vai limpar o meu fazendo a mesma coisa que eu fiz com ele. Agora temos aqui, basicamente estamos num turno 7, basicamente, ou turno 8, e nenhuma das vidas foi perdida. Fiz uma troca, agora estamos aí zerados nós dois. Ele desce 2 wings, isso é um grandíssimo problema, porque com o Breach é realmente um grande problema. E eu desço 0, porém eu desço 0 e não triga nada, porque ele não tem um nível pequeno. Então com isso desço o Hero para já dar o link para ele e já dou o primeiro tapa. Ele decidiu bater na minha vida, porque ele ia perder e não ia dar o Breach, e mesmo que ele desse, ele teria que perder 2 unidades para dar um Breach em mim, e ele então decidiu bater 2 vezes na vida. Uma vez não deu problema, outras vezes ele veio com uma unidade para mim. Com isso ele desce agora uma base, desce o Wing, desce o Hero e faz todo o trabalhão dele. Você percebe que a gente já está num turno elevadíssimo, e meio que as coisas ficam travadas, porque como agora são um bando de bichão, meio que um bate no outro, que bate no outro, que bate no outro. Então, bato primeiro com um 0 no Wing, porque pelo menos é uma questão de Breach. Ele vai bater em mim, decide bater, mas com isso vai ser uma troca. E nisso, pelo fato de ter uma base com bunda 6 não seria um grande problema para mim. Ele fez então uma troca para conseguir ter o melhor board possível. Coloco então o Death Sight para conseguir dar meio que um pouco mais de board para mim. Coloco o Lifrit junto com o Kira para reduzir minimamente a defesa dele. Ele faz uma defesa em cima da minha defesa, gastando o Seeking, então com isso manteve uma quantidade total. Fiz a troca, obviamente, mas pelo menos bato e dou mais 5 de dano na base dele, fazendo ele gastar o máximo de recurso. Ele tem apenas 2 cartas na mão, com agora o Overflow fica com mais uma carta na mão, aumentando a coisa, voltando o Lifrit. Então você percebe que é uma partida mais longa, mesmo que ambos sejam bastante agressivos. Como você consegue chegar nos turnos finais em ambas partidas, porque ambos querem chegar nos turnos finais, as cartas começam a vir e os seus recursos começam a ficar muito ilimitados. Porém, chega uma hora que os recursos acabam. Então a melhor forma de você conseguir fazer é ter meio que um melhor controle desse recurso. Bati então com o Death Sight junto com o Kira, então mesmo que seja um piloto diferente, não tem problema você trigar de formas diferentes. Então meio que desci o Death Sight e eu tenho o Kira reduzido, porque ele bate e reduz da mesma forma. Faço então a troca aqui, entrego o Lifrit porque eu quero manter o meu Death Sight com o máximo de vida possível. E agora, novamente, eu tenho aqui tanto o Death Sight quanto o Wing 0. Poderia ter descido o Wing para causar o dano em cima do L-Strike, fiz isso, mas no fim das contas, apenas triguei. Bato com o Death Sight junto com o Kira, reduzi, mantendo um pouco mais de vida, e agora bato com o segundo, tirando a base dele, reduzindo, mas não é bloco, então não tem problema. Agora tem 0 cartas na mão, eu tenho uma carta na mão que é o Wing 0, então pelo menos alguma trigada vai acontecer. Ele coloca, então, batendo na minha vida, desce um blocker para dar um pouco mais de defesa, porém agora vamos ver o que acontece. Desço o Wing, causo 3 de dano, tiro o blocker dele, e agora bato
em tudo que for possível. Tiro fazendo então a troca para que ele não tenha recurso nenhum e agora mesmo que ele tenha, vamos bater tudo na vida para conseguir trigar o máximo possível. Ele deu a sorte de vir um piloto, mas um piloto ele não bate sem unidade, então vamos torcer para não ver nenhuma unidade, ou pelo menos ver uma unidade não tão interessante. Desço o wing com uma forma para conseguir bater com mais força, coloco um blocker para me defender minimamente caso seja necessário e começo a bater. Bato primeiramente com o Death Sight, vem uma base, mas bato novamente com outro Death Sight, tirando a base, já que é uma base de nível, né, no caso de 6 de bunda, tinha que bater com um 7. Bato então com o meu Wing 0 e com isso agora eu fico tranquilo, porque agora é só dar um tapa e a gente resolve isso sem problema. Então ele bateu, voltou minha unidade, fez a defesa, porém agora é só bater, sem medo de ser feliz. Posso então colocar o duo, mas no final só acabei batendo mesmo. Então pessoal, esse aqui foi o deck para vocês, espero que vocês tenham gostado. Chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e com isso a gente termina os 4 decks. Deixa aqui nos comentários qual é das 4 estratégias você acha que vale mais a pena, qual que você vai apostar. Vai de Zell Rush, um pouco mais no 880, aquele suicídio onde você vai com tudo para ganhar? Você prefere um controle mais stall, onde você vai segurando um pouquinho, fazendo com que você consiga chegar nos turnos finais gastando o recurso do outro com blockers? Por acaso você é mais ping e gosta de controlar a board, pingando, tirando e tirando as cartas da maneira mais forte? Ou você prefere os brutões? Bicho grande, batendo, first strike, tirando, explodindo e ganhando com bastante força aqui no Wing. Deixe aqui nos comentários, porque eu quero saber. E também, dando aquela reforçada que já logo a gente vai entrar com o regional, e com isso, tanto cartas com starter roxo e também com GD2, juntamente com ST6, vão ter diversos decks novos, novidades, e também mostrar como foi a minha jogatina lá no regional. Não prometo conseguir gravar algumas partidas, mas pelo menos como foi a experiência, com certeza vai ser bem legal. E também lives vão começar logo utilizando o simulador e eu vou querer enfrentar vocês para a gente brincar, criar decks, testar decks e assim poder aumentar a quantidade de diversidade e também aproveitar para dar aquela treinada. Pare suas armas, ligue os seus motores, porque a guerra vai começar.